Olá, uma boa dica de revisão para a sala de aula, principalmente para a aula de história, eu vou falar aqui hoje. Então vamos para a dica. Imagine se der um conteúdo de história, a disciplina de história é muito interessante. Mas se a gente ficar só falando, por exemplo, quando eu era criança, estudava com os professores, eu não gostava muito da disciplina de história. Então, eu vejo que tem um potencial tanto nessa disciplina, porque história todo mundo gosta de ouvir. Toda criança gosta de ouvir história antes de dormir. Mas por que a disciplina história, o estudo da história, questão dos tempos, fica às vezes tão, parece um fardo, tão árduo, tão pesado? Então, vamos criar uma atividade mais dinâmica. Aí você tem que fazer a logística na sua sala de aula, que vai ajudar a aula a ser mais visual, como eu digo, né? A gente tem que ser mais apalpável possível, sair daquela abstração. Uma das coisas é o teatro. Você explica um texto, você pode dar um enredo para cada grupo e ele apresentar lá na frente. Ah, mas isso é óbvio, mas às vezes a gente não faz. Melhor, cada um também pode sortear um estilo. Como assim um estilo? Também é uma sugestão. Por exemplo, um vai apresentar aquela mesma história e depois o professor pode jogar, dando pontos, brincando, histórias diferentes, mas um vai apresentar de uma forma de comédia. Eles mesmos vão preparar durante um tempo, de uma aula para outra, de uma forma engraçada, de comédia, aquela mesmo acontecimento histórico que você passou, aquela mesma história, seja o que for, e vai dramatizar de uma forma cômica. O outro pode pegar uma forma de suspense, uma narração de suspense, outro uma narração mais aterrorizante, assustadora, com a voz mais dramática. O outro grupo pode pegar a encenação como se fosse, tipo, sei lá, um estilo de uma tradução, um fala, outro traduz, é aquela tradução meio errada, meio atrasada, tipo as novelas espanholas, né? Então você pode criar vários estilos para a mesma história, ou história diferente, ou uma adaptação no meio da história, você simplesmente avisar eles antes para treinar, né? Porque eles não são atores, né? Alguns são tímidos, então vai deixar a aula mais engraçada, mais dinâmica. A gente fala, nossa memória atua através das emoções, a gente aprende pelas emoções. Quanto mais engraçado, mais diferente, aquilo fixa. E quando é mais apalpável, mais real, ou seja, ele não viu a história, ele não apenas viu, mas ele vivenciou, ele fez parte da história. O aluno participou ali, estava junto, construiu aquela cena. E claro, se a história tiver, a escola tiver recursos, usar peruca, roupa, o que for, mas isso é de menos importante, é a essência aqui que eu estou passando. Então, no meio da história você pode assim, agora mudou, é terror. Agora é medo, né? Agora é comédia. Você pode alterar, então vai depender de cada série, cada cultura da sua classe, da sua sala de aula diferente. Outra, eu falei essa, e outra também, você chamar algumas pessoas na frente e contar a história e a outra continuar, né? Mas de uma forma mais ativa, mais participativa, mais contagiante. Por exemplo, ele começa a contar, você fala uma palavra, vamos dizer, a história um fato histórico é que você quer contar. Aí você, vamos supor que seja a descoberta do Brasil, um tema bem fácil. Aí você pode dizer uma palavra para ele começar. Por exemplo, português. Aí ele começa, porque os portugueses resolveram descobrir o Brasil, aí você para, aí o outro continua. Barco, aí outro. Então eles tinham que construir um barco, pegar o barco, aí você, o outro continua com a palavra índio. Aí você joga a palavra índio, porque o índio não sei o que, você continua. Outra palavra, espelho. Ele tem que encaixar a palavra espelho na história. Então eles resolveram trocar o espelho com os índios, fazer uma troca, de repente você joga ouro, né?
Ou seja, alguma coisa que tem nada a ver, não sei o que, mulher. Ah, ele tinha mais índios que era mulher, não sei o que. Então, são formas criativas que vai deixar a aula mais dinâmica, mais participativa. E se tiver condições, eu gostava, às vezes, quem for ver aqui no meu canal, tem algumas aulas que eu filmei, gravei, claro, tentava filmar de uma forma para não inibir o aluno, né? Todos com permissão de imagens, tudo. As turmas tinham permissão, mas não era meu foco ficar gravando as aulas. Às vezes é para eles mesmos verem, eu passava no retroprojetor para eles assistirem, mas o meu foco, é o conteúdo, aprendizado, naquele momento. Tanto é que às vezes a gente fazia atividade, a gente falava, faz essa atividade para expor, não vou fazer uma atividade específica para expor em uma exposição, em um evento, mas consequentemente vai ter atividade na sala de aula que a gente pode expor se for de acordo com o tema. Então sempre o meu foco era ali, o começo e o fim, o melhor para o aprendizado do aluno, não se preocupando em mostrar para os outros, mas por acaso tem algumas coisas gravadas lá, né, que sabe quando a gente grava, dependendo as crianças ficam ali atento, olhando para a câmera, então eu colocava, o meu relógio tinha como acionar no meu telefone, então eu clicava, começava a gravar, e nem percebiam, né? Também para deixar de exemplo para outras pessoas e às vezes para eles mesmos assistirem e falar, olha que legal, você lembra, há 2 anos atrás vocês fizeram isso, né? Semana na última aula. Então eles gostavam muito e às vezes para passar para os pais também. Então fica a dica de hoje. Nós devemos fazer sempre o melhor, melhorar e trocamos dicas. Não estou aqui para ensinar ninguém, mas para passar um pouco do que a gente aprende aí e trocamos informações. Qualquer coisa deixa aqui suas dúvidas e comentários e vamos ver que a gente pode cada vez melhorar mais.